Muito boa tarde! Estamos aqui para a nossa 11ª live da Quaresma Educativa Caminhos de Hildegard, sábado, hora do almoço. Acho que eu estou sendo muito ousada. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar da energia das pedras. Muito boa tarde, Denise. Lu Pimenta, que prazer te ter aqui. Boa tarde. Marli Fonseca, Marisa, boa tarde. Maria de Fátima, vão chamando os amigos, gente, por favor. Ra3706. Muito boa tarde. Sábado, hora do almoço. Vamos lá. Vamos chamar o maior número de amigos. Aurora, boa tarde, Aurora. Felipe Regardi, Adaia Fonseca, Ana Rocha. Se você estiver vendo essa live gravada, passe um pouquinho para frente, que eu estou recebendo as pessoas nesses primeiros 2 minutos da live. A Silene Sampaio, um prazer te ter aqui, Silene. Terezinha, Tereza. Não vale a pena tentar ser outra pessoa. Muito boa tarde, gente. É um prazer ter vocês aqui comigo numa tarde de sábado, hora do almoço. É sinal de que vocês estão muito dispostos a conhecer um pouquinho mais sobre Santo Hildegard. Isso me deixa muito feliz. Márcia, boa tarde. Isabel, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Convidem seus amigos para que a gente tenha o maior número de pessoas aqui nessa live hoje. Neila, vocês conseguem me ver e ouvir bem? Nós já vamos começar. Ana Rocha, apaixonada por Santo Hildegard, que maravilha! A Vera tá aqui. Márcia Vale, boa tarde. Pra que se preocupar com o que vão falar? Se no final essa música é maravilhosa. Vou fazer uma playlist pra nós, sim. Tá precisando, né? Uma playlist mara pra nós, de músicas com elevações, vibrações, frequências altas, que é disso que nós estamos precisando no mundo. Então vamos lá, vamos começar aqui. Não vou prender muito vocês hoje, que eu sei que é sábado, todo mundo tá com a panela no fogo, ou esperando pessoas aí para ter a sua tarde de almoço, né? Sábado é um dia que a gente quer estar com os nossos e é uma felicidade ter vocês aqui comigo hoje. Então hoje nós vamos falar aqui sobre a energia das pedras. Essa palavra já é um tabu, né? Dentro da igreja a gente não pode nem dizer mais a palavra energia, que perdeu-se aí a conexão com Deus, né? Sendo que Deus é a própria energia, né? E tudo que Ele nos deixou são energias que Ele proporcionou para Ele equilibrar o nosso corpo, né? Toda a natureza é energética, né? A nossa comida, a nossa alimentação é energética. As orações, elas são pura energia, né? Que reequilibram o nosso corpo, que reequilibram o nosso espírito e reequilibram principalmente a fonte, né? Onde tudo acontece. E hoje nós vamos falar muito bem disso, porque a fonte de onde tudo provém, né, é Deus. E a conexão que Ele fez conosco, como nós já vimos aqui, através da iluminura, né, de algumas iluminuras e textos que Santo Hildegard nos deixou, essa conexão que Deus faz conosco é através da nossa alma. Então a nossa alma é a fonte condutora, né? É o fio dourado que Santo Hildegard fala, que nos conduz a Deus.
e que nos mantém energeticamente ligados a ele. Então eu não posso negar esse conceito de energia e achar que isso é do esoterismo. O esoterismo fala de energia? Fala de energia, mas ele fala da energia sem explicar a sua origem, sem explicar o porquê, como que ela funciona, como que ela trabalha, né? Você chega numa loja esotérica, a pessoa só vai falar, leva essa pedra de ametista, por que que ela é boa? Porque a energia dela vai te ajudar nesse sentido. Mas aí, se você não sabe de onde é que vem essa energia, como que ela funciona no seu corpo, através do que ela funciona no seu corpo, não é mesmo? Não é bem assim que acontece? E Santo Hildegard já vai nos trazer essas particularidades, né? Essas sutilezas. E é esse outro conceito, quando nós falamos, né, de elementos sutis, é outra coisa que muitas pessoas vão reportar lá ao esoterismo, né? E dentro da igreja eu já ouvi pessoas falou de elemento sutil, é esotérico. Falou de elemento sutil, tem parte com a coisa ruim. Gente, para a gente ter ideia, né, do que são os elementos sutis, né, para não ficar também dentro daquilo que não se tem explicação, vamos dar um exemplo bem prático aqui. Nós temos memórias, não é verdade? Nós não temos memórias, tanto memórias boas quanto memórias ruins, não é mesmo? Então, às vezes, um perfume, eu não digo nem um perfume específico, né? Mas um aroma, um cheiro específico, não é capaz de te reportar a uma determinada situação, a uma situação específica, que pode ser tanto boa quanto ruim. Quem aqui já experienciou isso? Quem aqui já teve a experiência com os aromas? De um determinado aroma vir, às vezes vem tão rápido e você se lembra de uma pessoa específica. Porque às vezes é o cheiro específico daquela pessoa, que só aquela pessoa tem. Mesmo que ela use um perfume, né? Mas é o cheiro da pessoa. Isso é uma sutileza. Isso é uma sutileza. É aquilo que eu não consigo explicar, mas que existe. Eu sei que trabalha em mim de alguma forma. Um exemplo que eu acho muito interessante de a gente falar quem aqui não assistiu aquele desenho animado chamado Ratatouille? Já assistiram? Que é um ratinho que vai lá fazer uma comida, né, específica num restaurante, e ele resolve fazer um prato simples, extremamente simples, temperado, e vai servir para aquele fiscal, né, e tudo. E no momento que aquela pessoa coloca a primeira garfada na boca, ele é reportado para um lugar específico. Sim, os cheiros me lembram minha infância, olha aí. Então, ele é reportado para um lugar específico. Quem assistiu aqui o filme vai se lembrar disso. E aquela garfada foi capaz de trazer memórias. Isso é um elemento sutil. Isso é um elemento sutil. E trazendo esse contexto da memória, da garfada, do perfume que eu dei aqui para vocês, para a nossa relação com as pedras, né? Se eu entro em contato com uma ametista, por exemplo, o que ela vai fazer comigo? Não é uma energia dela comigo somente, é uma energia que vai entrar em contato com a minha alma. E a minha alma, ela carrega uma memória que está em perfeita ressonância com Deus. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Eu tenho o cheiro do Todd que eu tomava quando eu era criança. Aí, tá vendo? Então, todo mundo tem isso. Todo mundo tem essas memórias. Isso é um elemento sutil. E não é qualquer Todd, né? Não é qualquer Todd. É uma coisa específica daquela época. É muito específico, né?
É muito específico. Eu sinto saudade do cheiro do Toddy que eu tomava quando era criança, porque você vai abrir um negocinho de um Toddy hoje, né? Não tem aquele mesmo cheiro. Por quê? Porque os aromas, o que é sutil, traz outras coisas. Carrega outras coisas, outros valores que são particulares para a nossa alma. Que carregam as particularidades da nossa alma. E as pedras preciosas, elas vão fazer exatamente isso. Essa conexão daquilo que é valioso, importante, que estão ali dentro da nossa alma, que possui na sua constituição poderes. A nossa alma possui poderes. Eu não estou falando aqui que nós somos poderosos acima de Deus, mas Deus transferiu para a nossa alma forças curativas que estão em contato com Ele, e através da nossa alma que nós podemos ser co-criadores com Ele. Nós podemos criar sozinhos? Não. Nós podemos criar com Ele, a partir dessa conexão que nós sabemos que provém dele. Fica claro para vocês que as pedras preciosas, elas vão agir como aquela garfada lá do Ratatouille, que vão te levar para essa conexão com a sua alma e diretamente para a conexão com Deus, porque a nossa alma está conectada ali com o fio dourado de conexão direta com Deus, e que as pedras preciosas vão ativar essas virtudes que nossa alma carrega, que nossas almas carregam, né? Que cada um de nós carrega um quê de virtude específico para a nossa manifestação no mundo. Não é verdade? E é assim que as pedras vão agir. Então, dentro da nossa alma, né, a nossa alma é potencialmente curativa. Dentro da nossa alma, nós podemos manifestar tanto a saúde quanto a doença, se nós deixarmos que nossa alma adoeça. Então, quando eu estou em ressonância com esses valores da minha alma, sabendo exatamente onde eu vou, por que eu vou, a minha razão de existir aqui, muito dificilmente as doenças vão se manifestar no meu corpo. E se manifestarem, elas vão ser dissipadas de forma mais tranquila, ou eu vou conseguir conviver com aquilo de uma forma mais tranquila. Entendeu? Então, minha gente, a gente precisa entender. E aí, quando a gente fala da energia, né? A energia das pedras, elas estão em ressonância com partes específicas do nosso corpo que conversam através da nossa alma. Que lembra que lá, quando eu falava do sistema límbico, que estão conectados aqui com a nossa coluna, aqui dentro possui ali, através do líquor e tudo mais, esse fio condutor, ele está aqui arraigado na nossa coluna e que tem conexão, esse fio dourado, né? E que tem conexão lá com Deus, que é a imagem lá da pipa dourada, a imagem muito, muito difundida de Santo Hildegarda, que é a imagem da pipa dourada. E para a gente falar dos elementos simbólicos que estão ali, a gente levaria bem aí umas 2, 3 slides, né? Para explicar com profundidade tudo que tem de simbologia ali. Então, dentro desse conceito do fio condutor ali, né? Que está conectado com a nossa alma, diretamente com a nossa alma transmite para esse nosso corpo aqui tanto as energias de cura quanto as energias ruins de quando o nosso corpo, de quando a nossa alma está adoecida. Ou seja, quando o nosso corpo manifesta alguma coisa que nós chamamos de doença, isso na nossa alma esteve há muito tempo adoecido
e a nossa alma gritando por socorro. Então as pedras preciosas vão fazer o quê? Elas vão ter um contato direto através da nossa pele. A nossa pele, através do sistema límbico, vai conectar ali essas energias ressonantes com alguns órgãos específicos do nosso corpo, que vão fazer conexão com a nossa alma e trazer aquela memória. E trazer aquela memória de cura, de reparação. Entendem como é que funciona isso? E essa ressonância se faz através da nossa pele, do nosso sistema nervoso. Lu, eu durmo sempre e acordo com sono. Qual pedra seria bom de usar? Tem que ver o que está acontecendo contigo, né? Se você dorme sempre bem e acorda com sono, você pode estar com algum tipo de fadiga adrenal, por exemplo. Você tem que ver, são várias coisas, gente, que a gente tem que ver para responder isso. Tá travando, gente? A Irene tá dizendo que tá travando? Vocês podem me dar um ok aí se continuam me ouvindo? Está travando? Voltando a falar aí da Ana Lu, né? Tem que averiguar muita coisa, viu, Ana Lu? A sua idade, tá? Se aqui não dá para eu ver, né? Mas se tá no período de menopausa, por exemplo, se tá com fadiga adrenal, por exemplo, né? Ah, não, tá tudo normal, então vamos mandar bala. Então, o que acontece? Deus nos proporcionou isso, né? Essas sutilezas acontecem tanto através das plantas, das ervas, né? De toda a criação. Mas em relação às pedras, nós temos essa comunicação, né? Essa comunicação direto com aquele órgão que vai ter uma manifestação diretamente com a nossa alma. E como que isso acontece? Né? Através da nossa pele, passam-se as oscilações, tudo vibra, né? Lembra que nós falamos que tudo vibra e tudo é energia? Então, nós temos ali cada cristal, e isso, não sei se a Daia Cristais ainda está aqui, mas ontem ela falou sobre isso, nós falamos um pouco sobre isso. Existem aparelhos que medem essas oscilações, né? Que medem essas oscilações. Uma pedra para fibromialgia pode ser a jaspe, pode ajudar bastante. A jaspe, a crisoprásil, tá? Mas sempre a gente avaliar o porquê, tá? Tratar a causa, não só tratar o sintoma, tá bom? Dor crônica, fibromialgia pode ser, principalmente se estiver ligado nas articulações, você pode tratar com o crisoprásil e a jaspe, tá bom? Então isso vai acontecer porque nós temos ali essa comunicação que vai de forma mais profunda ou mais superficial atingir determinados órgãos a partir das nossas células, do nosso sistema nervoso autônomo. Nosso sistema nervoso autônomo. O que é esse nosso sistema? Né? É aquele sistema que é um sistema de luta ou de fuga. Qual que é o sistema de luta e de fuga? Quando tem uma descarga de energia específica no nosso corpo, por exemplo, a adrenalina, né? A adrenalina, ela é benéfica. A adrenalina, ela é benéfica. Por quê? Porque ela dá uma descarga no seu corpo para que você possa tomar uma atitude. Em eminente perigo, você precisa dessa descarga para quê? Para ter uma energia que vai te possibilitar lutar contra aquilo que é o perigo eminente ou fugir daquele perigo eminente que está. Vamos supor que você esteja preso em uma caverna, né? Trancado ali em uma caverna, e uma fera muito forte, um urso, né? Aparece ali para te atacar.
nesse momento existe ali uma descarga natural de energia que vai te possibilitar fugir dessa fera ou lutar contra ela, né? Só que nós, no nosso mundo normal, cotidiano, nós não estamos presos a cavernas, né? E nem enfrentando feras, como um tigre, como um leão. E qualquer ameaça, por exemplo, se eu sofro uma ameaça de ser demitida do trabalho, ok? O meu corpo vai entender aquele sentimento da mesma forma que ele entenderia que há uma ameaça de um tigre ali, porque o nosso cérebro, ele é arcaico, nosso corpo, ele é programado para essas percepções de sobrevivência. E quando eu tenho esse sentimento, ele não entende que o medo, o que está me ameaçando, não é algo físico. Ele não tem esse entendimento. Então, o que eu vou fazer? O corpo vai ter aquela descarga de adrenalina. E eu não vou correr, eu não vou fugir e eu não vou lutar. Porém, aquela descarga vai impactar de forma negativa no meu corpo. Entende isso? E vamos supor que isso eu estou dando um exemplo para vocês. Vai, o trem apagou aqui. Vai, gente, acho que queimou uma luz aqui. Mas vamos tocar. Vocês estão me enxergando, né? Vamos tocar. Uma luz foi apagada aqui. Então, o que acontece? O nosso corpo vai impactando. Vamos supor que seja essa questão do trabalho. Mas vamos supor que não seja uma questão do trabalho. Seja uma questão ligada ao meu relacionamento, né? A um relacionamento que eu tenho que se tornou um relacionamento difícil com o meu marido. Vamos supor que seja isso. E eu fico me sentindo em iminente perigo porque eu tenho aquele marido como um protetor, como o provedor da minha casa, o provedor da minha família, e eu não consigo comunicar e resolver este conflito que existe, né, entre nós dois, e eu vejo ali um eminente perigo de esse homem abandonar a casa, abandonar a família. E por um longo período eu vivo esse conflito. Esse é um exemplo que eu estou dando. Esse conflito, ele vai adoecendo primeiro ali a minha alma, que pede para que eu ajuste essas coisas. E às vezes para mim é difícil ajustar essas coisas, porque ajustar isso, às vezes vai ter que mexer em determinadas coisas que tem orgulho, que tem uma série de coisas, né? Ou eu vivo um casamento adoecido, onde eu tenho que viver de aparências, mas ali ele está adoecido. No nosso tempo, hoje, a gente vê muito isso. Quantos casais, né, que a gente vê na internet, que são maravilhosos, e aí da noite para o dia, para nós, da noite para o dia, eles anunciam que se separaram, né, e que causa até espanto para muitas pessoas, porque a gente só viu um recorte, né, e aquele casamento já estava adoecido há muito tempo, e as pessoas, por ignorância, não sabem como reparar essas coisas, né? E no nosso mundo a gente tem muito uma questão de que, não deu certo, separa. Não deu certo, larga, né? E o mundo nos ensina a descartar e não a consertar as relações. E se eu vivo isso por um longo período, esse conflito que está ali na minha alma vai ter um impacto extremamente negativo no meu corpo. Porque eu não consegui resolver isso da forma que deveria resolver, da forma que Deus esperava que eu resolvesse. E é muito comum, eu falo porque eu atendo pessoas aqui, é muito comum vocês perceberem mulheres que perderam seus maridos, que se separaram e depois disso contraíram câncer de mama,
com câncer de útero, de ovário. Vocês não conhecem pessoas que passaram por isso? Muitas vezes até a perda física mesmo da pessoa, né? Uma morte repentina, né, de um companheiro causa isso na pessoa. Vocês não conhecem pessoas que passaram por situações assim? Por quê? Porque tem ressonância com os órgãos do nosso corpo. As nossas emoções estão diretamente ligadas com órgãos específicos do nosso corpo. E conflitos ligados a essas emoções vão impactar diretamente nos nossos órgãos. Mas antes disso, elas estão lá na nossa alma. Vocês estão conseguindo me entender até aqui? Tá tudo tranquilo? Sei que tem muita gente aí com a panela no fogo, né? Então, gente, concluindo aqui. As pedras preciosas, elas vão entrar em contato justamente com esses aspectos que precisam ser reparados. Com esses aspectos que precisam ser reparados na nossa vida. Com os aspectos que a gente precisa tratar primeiramente na nossa alma. Primeiramente na nossa alma. Por isso que ontem, quando eu pedi para vocês fazerem a experiência com o cristal, né? Seja ele qual fosse, e anotasse ali no caderno, né? O seu estado atual e o seu estado depois, né? De ter tido contato com essa pedra. É importante para a gente perceber essas sutilezas. É importantíssimo para a gente perceber essas sutilezas e o quanto essas vibrações podem alterar o nosso corpo. Uma pessoa ontem aqui, o que estão falando aqui? Ah, você não tinha nenhuma pedra? Você não tem nenhuma pedra? Ana Lu compra um quartzo. Um quartzo é tão fácil de achar. Um quartzo translúcido. Pode ser até assim, bruto. Entendeu? Ele é o mais comum, mais fácil de achar. Dificilmente você vai encontrar isso aqui falsificado. Entendeu? Dificilmente. Então façam uma primeira experiência, como eu falei aqui para vocês. Façam uma primeira experiência com a pedra. Tentem observar isso aqui. No caso do quartzo, se você tiver a possibilidade de deixar ela aquecendo só um pouquinho, para depois ter um contato com ela na sua pele, vai ser mais eficaz, tá bom? Vai ser muito mais eficaz. Ainda não tem tanta gente aqui que não tem nenhuma pedra. Para cada uma dessas eu estou falando aqui, tenta pelo menos com quartzo. Eu tenho várias pedras, maravilha. Então, experimenta com uma específica, tá? E depois troca e vai vendo como é que funciona isso no seu corpo. Vai vendo como que fica o estado de espírito. Vai observando se existem coisas que foram alteradas para você. Essa sutileza também pode ter efeito, pode fazer efeito em alguém que não tem muito conhecimento sobre isso. Lógico. Lógico, não depende de você conhecer ou não, tá? Porque as vibrações, elas vão ter ressonância ali. Mesmo que a pessoa não acredite, mesmo que a pessoa não tenha esse conhecimento, ela vai ser beneficiada por isso. Óbvio, se a gente tiver o conhecimento e estiver em oração, porque algumas das pedras, elas têm essa propriedade, né? Tem orações específicas para cada pedra. Óbvio que a gente amplia aí, né? O grau de atuação dela. Vamos ver aqui. Vai ser benéfico. Eu tenho quartzo rosa e um cristal, pode usar. Quartzo rosa não é do lapidar de Santo Edgardo, mas você pode usar também, não tem problema.
Eu usei jaspe e ametista, usei para amenizar o medo de tempestade que estava por vir. Eu me senti tranquila, até as minhas gatinhas, que são medrosas, ficaram junto de mim. Aí, tá vendo, gente? Me perguntaram se os cristais vão ter efeito nos animais. Também vão ter efeito nos animais da mesma forma. Inclusive, eu já utilizei aqui com a minha cadelinha. E eu utilizei uma indicação de Santo Hildegarda, que é, inclusive, bem característica, assim, né? Para algumas pessoas pode parecer estranho, porque ela pede para colocar a granada no umbigo à meia-noite, né? E para deixar ali no máximo um período de 20 minutos, né? Que aquilo que tiver ruim, né, no seu corpo vai ser expurgado. E eu fiz com ela, óbvio, eu deixei acho que uns 10 minutos, 15 minutos, que é uma cadelinha, né? Acontece que minutos depois ela vomitou. E no dia seguinte ela estava nova. Foi impressionante. Já usei a ametista com ela também, para febre. E foi muito interessante. E foi muito engraçado que nos períodos que seguiram, né, que eu deixei a ametista na mesinha de centro, no período que você seguiu, que ela estava febril, que não estava comendo direito, houve momentos dela pegar a pedrinha sozinha. Ela pegou a pedrinha sozinha para lamber ali, para lamber a pedra. Foi muito interessante isso. Eu sempre gostei de pedras, porque eu comprei 3 pedras para o meu filho adulto. Pode dar para ele, não tem problema. Observe como que ele vai reagir. Eu amava pegar pedras de fogo, aquelas pedras redondas do rio. Eu juntava no chão as pedras e achava linda. E dormia no berço. Tem algumas pedras que são tipo cornalinas até, né? No rio. Tem muita cornalina no rio. Que é um tipo de ágata, né, gente? Minha mãe jogava de manhã. Eu sempre gostei das pedras. Nossa, Lu, impressionante. Impressionante a questão da minha cachorrinha. Se for sim. A minha cachorrinha idosa está com problema de coluna. O que eu posso usar? Você pode usar a jaspe com ela. Pode fazer até umas massagenzinhas ali. Pode usar o crisopraz se você tiver. Você coloca a esmeralda no lugar de dor e passa? Que incrível. E para ansiedade e depressão, qual que é boa? Você pode usar Pode deixar a ametista no quarto? Pode. A ametista, tem linhas que falam aí que não pode usar ametista, mas não tem problema nenhum, gente. Você pode usar a ametista no quarto, sim. Não tem problema nenhum. A sua cachorrinha você pode usar aí a quartzo, que é fácil, né? Pode fazer uma massagenzinha leve nela lá, que pode ajudar bastante. O crisoprazio pode ajudar muito também. Eu coloco a esmeralda no lugar de dor, passa. Esmeralda é fantástica para todos os problemas. Santo Hildegarda fala que ela é excelente para todas as pestes. Febres, então, muito boa. Eu tenho um cristal grande no meu jardim. Mas era da esposa falecida do meu marido. Não tem problema, gente. Não tem problema nenhum ter pertencido a uma pessoa que já morreu. Não tem problema nenhum, não. A minha cachorra não pode ver a jaspe, que se der ela pega. Você vai mandar a sua aí, tá vendo? Os animais sabem o que é bom, gente. A minha ametista quebrou. Dá pra fazer água de ametista? Ou ela vai estragar? Tá, a sua ametista quebrou e ela tá soltando partículas. Se ela estiver soltando partículas, eu não aconselho a estar fazendo água, principalmente se você for ingerir. Mas se não, pode usar. Não tem essa coisa, porque quebrou, a pedra quebrou e agora a história dela com você acabou. Não tem isso aí, não.
Você tem uma ametista, quebrou, caiu e quebrou, agora você tem duas. Pronto. Entendeu? Simples assim. Na verdade, eu estou apegada às minhas pedras. Apegada? Apegada em que sentido? Apegada no sentido de fazer mal ou apegada no sentido de buenas, né? Não pode estar apegada no sentido de falar assim, nossa, eu não posso ficar sem isso aqui é a minha total proteção. As pedras, elas são um braço muito maravilhoso de Deus, né? Elas são, mas elas não devem ser um amuleto. Elas devem ser utilizadas no momento propício, né? Mas a nossa força, a nossa fortaleza tem que vir de Deus. Elas só são um elemento para facilitar isso aí. Assim como um chá, às vezes a gente vai tomar um chá, entendeu? Então, é particularmente isso, gente, basicamente isso. Ficou claro para vocês essa questão da conexão, da energia das pedras, de onde é que veio essa energia? Ficou claro para vocês? Vocês ainda têm dúvidas sobre esse aspecto? Como eu falei, eu não vou prender vocês muito tempo aqui hoje. Nós vamos continuar a semana que vem falando das pedras. Eu tenho a ágata bruta e eu não sei como usar. A ágata, ela vai te trazer foco, vai te trazer tranquilidade, vai te trazer foco, vai te trazer tranquilidade. E você pode usar na casa, ela é excelente para espantar ladrões também, tá? Tem até uma oração que Santo Hildegarda ensina. Travou para eu ver a resposta da depressão e ansiedade, você pode usar a ônix, tá? Para depressão e ansiedade. A ônix é uma boa pedra para isso. Você vai contemplar por um tempo e colocá-la na boca e deixar até que aqueça e engolir a saliva do período que você mantiver ela na boca, tá bom? Tristeza na alma. Com tristeza na alma, hoje estou com hemorragia. Nossa, tristeza na alma é uma coisa muito séria. Se você nos acompanhou aqui, quando a gente falou sobre as conexões que tem, quando a gente está com essa tristeza na alma muito grande, a gente prejudica o nosso sistema, uma conexão que a gente tem no cérebro, que vai coordenar todas aquelas vértebras do nosso corpo. Então, a gente tem que começar a colocar alegria celeste na vida. Esse é o primeiro passo. Uma pedra que você pode usar para controlar hemorragia é a pedra cornalina. Eu aconselho você usar no umbigo ou usar ali na região do baixo ventre, tá bom? Mas cuide da tristeza na alma, que é o fundamental. Não está entendendo tanto, mas está no caminho. É o que eu falo, gente. É perseguir o caminho e ir tentando fazer as conexões aos poucos. É muita coisa que Santo Hildegarda traz. Então, não queiram se cobrar tanto de entender todas as coisas ao mesmo tempo. Vivam as experiências, façam essas pequenas experiências que eu sugeri ali para vocês, que vai ser muito positivo, tá? Aos poucos as coisas vão fazendo sentido. No sentido de cada vez conhecendo. E tem dias que eu não uso. É exatamente assim. Você está fazendo certo, Simone. Tem dia que a gente não usa, e a gente avalia para ver como que elas estão, né? Depois usa um pouco mais, experimenta, se observa. Uma coisa que nós perdemos é a conexão com o nosso corpo. É aquilo que os animais fazem. Quem tem cachorrinho, gatinho aqui sabe disso, né? Logo que eles acordam, eles vão levantar, eles nunca levantam como nós e saem correndo, né? Eles escutam o corpo, se alongam, veem o que é necessário ali, né? E a gente não faz isso. Aí de repente acorda um dia com a coluna toda travada. Por quê? Porque não fez esse movimento que a natureza pede para que a gente faça, né? De se alongar e escutar o seu corpo. Escute o seu corpo, escute a natureza daquele dia,
o que é que o seu corpo está te pedindo naquele dia. O que é que aquele dia está cobrando de você. Porque tem muito isso. Então, se a gente tiver essa conexão no primeiro momento, que é uma das rotinas lá de Santo Hildegard, de nos percebermos dentro daquele dia que está começando, a gente consegue estabelecer estratégias para que a gente tenha um dia produtivo, para que a gente tenha um dia bom, né? Principalmente vendo as necessidades do nosso corpo, porque o nosso corpo é sábio. Já aconteceu, por exemplo, de vocês acordarem e o seu corpo pede para você tomar alguma coisa ácida em um determinado momento, nem ao acordar, mas em qualquer momento o seu corpo vai te pedir uma coisa ácida. Às vezes o seu corpo te pede algo amargo, não é verdade? Por que que isso acontece? Por uma necessidade fisiológica. É a sua fisiologia te pedindo. Só que você só vai saber disso se você ouvir o seu corpo. E no ouvir isso, muito provavelmente, quando te pede uma coisa ácida, uma coisa amarga ali, é para algum tipo de reparação gástrica. Os animais, eles já têm muito isso, né? E às vezes, quando eles percebem alguma coisa, eles já saem ali procurando uma folhinha, né? Quando eles fazem ali as fezes, né? O que que eles fazem? Eles cheiram ali. E eles cheiram por quê? Para saber como é que está a saúde do corpo, para saber o que precisa ser reparado. Porque as nossas fezes dão indicação do que está acontecendo de ruim no nosso corpo. Então, fezes que que estão ali putrefatas querem dizer muitas coisas para nós. E quantas vezes a pessoa passa anos dessa forma e não procura entender, não procura reparação para aquilo, e de repente descobre que está com câncer, que está com uma coisa muito séria. Porque nós não ouvimos isso. E a partir do momento que você tiver esse contato com as pedras, né? E ter uma experiência com elas, naturalmente você vai sentir necessidade de contato com uma específica, se você tiver esse cuidado de ouvir o que o seu corpo está te pedindo no dia, entende? Deixa eu ver aqui, o que falaram aqui, Qual a melhor pedra? Complexo de inferioridade. Gente, depois eu vou falar especificamente para essas coisas aí, tá? Complexo de inferioridade, a gente tem que ver de onde é que nasceu. Eu tenho uma linda. Eu aprendi sobre as pedras com você. Levei na época para minha filha, que estava muito ansiosa para ir para a escola, e ela começou a levar as suas pedras. Agora, pergunta todos os dias as pedrinhas. Que legal! Eu sempre me senti atraída pelas pedras, comprava, mas quando me tornei católica, infelizmente, por falta de conhecimento, eu joguei fora. Ai, gente, dói meu coração. Tudo no tempo de Deus, né? Vou sair, depois assisto, sim, eu consigo. Bebi água com limão. Aí, ó, tá vendo? Porque tem essa coisa. Nossa, Lu, aqui de manhã a minha cachorra fica com a barriga para cima, aquecendo no sol. Justamente, ela fica com a barriga para cima, aquecendo no sol, certamente porque ela é bem peludinha, e ali é mais fácil de irradiar vitamina D. Isso a gente não faz. Vem do meu pai, complexo de inferioridade. Pois é, aí precisa de um ajuste de autoimagem, né? Talvez a granada pudesse ajudar. Mas isso eu tô falando via de regra, tá, gente? Isso eu tô falando via de regra. Então, minha gente, ficou claro para vocês isso aqui, o uso das pedras. Vamos continuar com aquele exercício que eu passei ontem para vocês. Tenham essa experiência com as pedras. Anotem as percepções do que é que vocês sentem em contato com uma pedra ou com outra, tá? Me façam saber o que é que vocês estão sentindo em relação a isso. Hoje nós vamos encerrar a nossa live por aqui.
Hoje a nossa live não durou muito tempo e está durando exatamente os 40 minutos que eu me comprometi a fazer com vocês. Então, amanhã é o nosso dia de descanso, nós não teremos live dessa quaresma aqui, mas segunda-feira nós voltaremos com a corda toda para falar mais sobre as pedras. Ao longo dessa semana nós vamos falar muito sobre o uso de pedras. Então eu quero que vocês tenham o básico para começar a usar e implementar isso na vida de vocês. E segunda-feira nós vamos falar especificamente de uma pedra, tá? Que eu quero que vocês tenham muita conexão com ela. Aqui meu filho tem uma autoestima elevada e a outra tem baixa autoestima. Tem que equilibrar isso aí, tá? Gratidão. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no sábado, meio-dia, quando se precisa estar aí com a família, com amigos, tem muita coisa. Então eu fico muito feliz com a presença, feliz e grata com a presença de cada um de vocês aqui. Muito obrigada por cada um de vocês aqui comigo. Deixem seus comentários aqui na live, quais as impressões que vocês têm, façam os exercícios. Amanhã nós descansamos, ficam livres de vir amanhã, mas na segunda-feira estaremos aqui firmes e fortes para falarmos mais sobre pedras e desconstruir e desoterizar todas essas impressões que nós temos negativas que foram construídas aí na nossa mente e agora nós estamos devolvendo para Deus, e é isso que a gente quer fazer, devolver para Deus aquilo que sempre foi dele. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Um bom final de semana, bom restinho de sábado, bom domingo. Lembre-se de mim nas suas orações. O que está falando aqui? Não quero agradar tentando. Não fiquei sozinha hoje. Vocês não me deixaram sozinha. Só com o som da minha voz. Muito obrigada. Fiquem com Deus e a gente se vê na segunda-feira às 12h12 para falarmos de mais cristais de Santa Edgarda. Fiquem todos com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser.